O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Mas esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Quem é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes.
Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim é discípulos dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, e é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pode se sentarem. Uma breve reflexão. Diante de um evangelho desse, a gente tem que dobrar o joelho e adorar Jesus. Porque com todo amor, ele cura um cego de nascença. Um cego que estava em algum lugar. Ele não ficava em casa, ele ficava em todos os lugares. Mas ele ouvia, ele falava, e certamente ele, ao caminhar, ao ir para lá e para cá, ele ouvia. Então ele reconhecia os lugares pelos sons, pelos barulhos, pelas distâncias. Aí, quando Jesus faz o barro, a gente lembra lá da nossa origem, Adão e Eva, né? Fomos feitos do barro. E Jesus mostra da onde que nós somos. Molha com a própria saliva e passa no olho do cego e manda ele ir para a piscina de Siloé. Ninguém levou ele lá. Ele foi sozinho se lavar. E lá ele enxergou. Ali enxergou toda a vida dele. Como dizia lá o pai, ele já é um homem adulto, ele pode responder por ele. Então Jesus passa por nós. Muitas vezes nós estamos cegos e enxergando e não vemos a presença de Jesus. Quantas luzes Deus acende no nosso interior para que a gente o enxergue, para que a gente o veja, espere dele pela obediência, toda essa atenção, esse carinho, esse amor que ele derrama por nós. E a gente permanece sempre do mesmo jeito. Passa a quaresma, termina a quaresma, volta-se outras, e a gente deixa o nosso corpo mandar na gente. Jesus, quando curou esse cego, ele curou o corpo dele também. Às vezes ele não era um mendigo, como ele estava sempre em algum lugar, alguém sempre
dava alguma coisa para ele. Então, ele foi considerado como mendigo. As pessoas não o reconhecem porque quando a gente muda, a gente se transforma através de Jesus, nós ficamos irreconhecíveis. Aqueles que permanecem sempre do mesmo jeito não vão ser notados. São pessoas invisíveis. Quantas vezes a gente está invisível dentro da nossa própria casa, na rua, aqui dentro da igreja nós não somos invisíveis. Jesus, do alto da cruz, em todos os lugares que ele está, ele nos vê e nos cura, porque a gente olha para ele com os olhos do coração. E o nosso espírito tem que se exultar de alegria, da gente falar, eu vou para a missa, eu vou assistir uma celebração. Hoje o sacerdote não está aqui, porque ele está num outro lugar. Nós estamos ocupando um lugar que poderia ser de mais sacerdotes. Mas nós, como leigos, viemos aqui porque fomos convidados. Eu acredito que é Jesus que chama, porque a gente vem e é muito melhor estar aonde vocês estão. E seria bom que muita gente experimentasse vir aqui para cima também. Experimentar essa verdade de Deus, essa luz que é para o dia. A noite já se foi. A noite é o tempo das trevas. E aquele que anda nas trevas não aceita a luz. Aqui nós vamos ver também que esse cego não sofria, porque a cegueira dele não foi numa outra situação. Ele nasceu assim. Então estava bom para ele. Ele não pediu para Jesus curá-lo. Ele foi encontrado por Jesus. Jesus passou ali só para curá-lo, porque, como diz Jesus, essa sim é a maior prova de amor por Deus. Curar alguém que estava completamente cego. Essa é a maior obra de Deus. E nós, qual é a obra que nós esperamos que Deus faça em nossa vida? Nós ainda temos um bom tempo para terminar nossa quaresma. Quanta coisa nós podemos fazer para se aproximar de Jesus. Pode ter certeza, não é fácil não, mas é uma luta. E toda luta em Jesus é uma luta com vitórias. Hoje, meu dia não foi fácil. Passei por muitas coisas. Fui dar catequese às 15h na Santa Cruz. E lá parece que a luz dissipou tudo aquilo que estava me ameaçando. A gente encontra as crianças atentas para ouvir, prontas para aprender. E a gente também aprende. Todos nós estamos aqui aprendendo. Aí nós vemos lá, na primeira leitura, que Deus pede a Samuel para encher o chifre de óleo e ir buscar o escolhido. Não é o mais alto, o mais forte, o mais bonito. Vai passando-se o 7, e era naquela casa que estava o escolhido. Aí Samuel pergunta, tem mais alguém? Tinha Davi. Vem Davi, que a palavra descreve, que era um homem muito bonito, né? E assim que Davi é escolhido, ele é ungido. Então, imagine ser ungido por Deus e saber que ele não pode mais mudar o rumo da vida dele. Esse é o momento dele, o momento que ele tem para assumir Davi ser rei de Israel. Nós também podemos ser escolhidos por Deus
porque nós somos já. Deus nos escolheu desde antes de nascermos. E tem muita gente que não dá valor à própria vida, acha que nasceu de si mesmo. Mas pela graça de Deus, nós obedecemos a Deus e hoje viemos aqui para ouvir a palavra sagrada de nosso Senhor Jesus Cristo. E temos também o ensinamento de São Paulo aos Efésios. E a carta de Efésios termina mostrando para nós como nós devemos nos proteger como cristãos, com a armadura, com a sandália, com a couraça da justiça, com a espada, com o capacete. É pela nossa oração, pelo nosso terço, pela nossa frequência nas missas, aceitar quando somos chamados para trabalhar na igreja. Não tenham medo, não vai roubar o tempo de ninguém. Façam com alegria todas as vezes que vocês forem convidados. Deus não tira nada de nós, Ele só acrescenta em nós. E Ele dissipa todas as trevas da nossa vida. E nós estamos aqui, não para dormir, para descansar, porque um corpo cansado descansa em Deus. Às vezes a gente fala, estou muito cansado, não vou para a igreja, chego lá. Não pense assim, venha cansado. Aqui você vai descansar, pode ter certeza. A palavra de Deus, ela é tão forte que ela anima a gente. E nós temos que ser animados, porque o Espírito Santo que nos conduz, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito que liga a Deus, nos faz seres humanos dependentes de Deus. Não esqueçam disso. Aqueles que não querem obedecer a Deus se enfraquecem e se perdem no meio da caminhada. E às vezes nem querem seguir Jesus. Como Jesus diz aqui, ele diz, porventura também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se fosseis cegos, tereis culpa. Por quê? Porque eles afirmaram que ele era cego por pecado dos pais. Então, aqui, se eles enxergam, é porque eles são pecadores, porque acusam. Nós não podemos nunca acusar ninguém. Mesmo que chegue à nossa boca, não deixe sair para fora. Os nossos ouvidos, tudo que a gente ouvir, guardar, porque o que a gente disser pode semear discórdia. Tem tanta coisa que nós temos que fazer para nos transformar, que é necessário uma transformação de vida, uma aceitação de nós mesmos, para estar pronto sempre para receber nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos humanos e dependentes de Deus, dependente desse amor que cura, que nos fortalece, que nos regenera eternamente. Para isso que nós buscamos Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.